vamos passar para a fala seguinte, que será do promotor José Carlos Castro, que é também coordenador do FOCO. Só quero registrar aqui a presença de Maria Socorro Aires, chefe da divisão de convênios do Estado de Alagoas, representando o Ministério da Saúde em Alagoas. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço o convite formulado pelo presidente da AMA, prefeito Marcelo Beltrão. É uma grande satisfação realmente ver o auditório cheio de prefeitos, de secretários, controladores, procuradores municipais, servidores públicos. Isso, por certo, demonstra a boa intenção daqueles que aqui se encontram presentes. Não tenho dúvida de que os municípios, nos municípios aqui representados, nós não teremos problemas na transição. É assim que nós esperamos. Quero saudar os meus colegas da mesa, integrantes do FOCO, do Ministério Público de Contas, da CGU, Tribunal de Contas, TCU, da CGE. O foco é isso que os senhores estão vendo, é a integração dos órgãos de controle, de fiscalização, no intuito de fazermos melhor o nosso trabalho. Todos temos as nossas responsabilidades na área de atuação, mas essa integração, como bem disse o presidente do Tribunal de Contas, não tenham dúvidas, proporciona melhores resultados e quem ganha com isso é a nossa sociedade. Bem, indo ao tópico que nos interessa, eu quero parabenizar a iniciativa da AMA, através do seu presidente, da sua diretoria, por proporcionar esse evento. Isso realmente demonstra uma modernidade na visão de gestão pública, no intuito de trazer os senhores ao encontro dos controladores, dos órgãos de controle, para que não ocorram problemas, para que haja essa aproximação, para que dúvidas sejam tiradas e que as questões mais graves, mais essenciais, aquelas que possam vir a causar problemas, elas sejam evitadas. Em boa hora, o presidente Marcelo acolheu uma ideia que foi lançada num evento anterior, onde já se foi tratado sobre esse assunto, e hoje, cumprindo, inclusive, um compromisso que assumiu perante os órgãos que estavam lá presentes, está hoje desenvolvendo esse trabalho e, sem dúvida alguma, está de parabéns à diretoria da AMA, capitaneada pelo prefeito Marcelo Beltrão. Bem, senhores, o cenário que nós já avaliamos é que, no estado de Alagoas, haverá uma renovação expressiva de gestores municipais. O cenário, no primeiro levantamento que nós realizamos, pode ser que tenha um ou outro número diferente, mas nos indica que em 78 municípios de Alagoas nós teremos um novo prefeito assumindo em 1º de janeiro. Isso, claro, direciona a esses 78 municípios esse evento. Então, a transição deverá ocorrer, bem ou mal, em 78 municípios. O que nós queremos é que ela ocorra da melhor forma possível. Alagoas, infelizmente, nós temos um histórico já traçado aqui pelo presidente Otávio Lessa, não muito positivo em alguns municípios. É evidente, eu, claro, digo que nunca podemos generalizar, mas episódios lamentáveis já ocorreram e imagino que até os senhores que aqui se encontram tenham sido prejudicados por essas ocorrências. Episódios lamentáveis que prejudicaram os gestores que estavam assumindo o seu mandato. Há, nesse histórico, claros indicativos, eu digo, no passado, de que tão logo ocorra o fim das eleições, que sempre trazem
disputas naturais, democráticas, mas em algumas situações já foram detectadas um absoluto desmonte da máquina administrativa, lamentavelmente, a paralisação de alguns serviços essenciais que não podem parar, são essenciais à população, episódios de demissão em massa de servidores comissionados e contratados, vindo a prejudicar esses serviços essenciais, o extravio de documentos, de arquivos, de computadores que pertencem ao município, não pertencem ao gestor, episódios de dano ao patrimônio público, dano, inclusive, doloso, com vistas a prejudicar o seu sucessor, com destruição de equipamentos, de máquinas, de móveis. A ausência de prestação de contas, tão importante como também já foi dito aqui, atraso no salário de servidores e ainda saques e transferências indevidas de recursos públicos, de forma a vir prejudicar o futuro gestor, deixando as contas sem o devido respaldo financeiro. Então, diante de um cenário que já presenciamos anteriormente, diante dos princípios constitucionais da transparência, da legalidade, da moralidade, o intuito dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, de todos que estão aqui presentes e do Ministério Público, é evitarmos esses problemas. O Ministério Público está com o intuito de ter uma atuação preventiva para esses casos. Lançamos, na semana passada, uma campanha apenas com o mote de levar aos gestores, os atuais e os eleitos, essa proposta de que haja uma transição legal. Esse é o nome de nossa campanha. E, para isso, haverá, sem dúvidas, e já está havendo, a demonstração é essa, uma comunhão de esforços de todos os órgãos de controle. O Ministério Público, como eu disse, já iniciamos uma campanha de levar ao público essa nossa iniciativa, mas também de preparação dos promotores de justiça. Então, todos os promotores já estão devidamente orientados a acompanhar de perto essa transição, e assim nós o faremos. Já foi expedida uma recomendação por parte do Procurador-Geral de Justiça, dirigida aos senhores prefeitos atuais, dirigida aos candidatos eleitos, e não os chamo de prefeitos eleitos, porque ainda não foram diplomados, então, legalmente, eles ainda são apenas candidatos eleitos, e dirigida também aos promotores de justiça para o acompanhamento devido dessas ações. Se não, além do Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, já há meses atrás, também preocupado com essa questão, antevendo eventuais problemas, expediu recomendação que regula tecnicamente, com todas as balizas que os senhores venham precisar para a realização dessa transição, expediu uma recomendação que está vigente e que tenho certeza que os conselheiros irão ficar atentos à sua execução. Também a Controladoria Geral da União, desde 2 gestões, pelo menos a cartilha mais recente da CGU, já é desde 2012, apenas sofrendo atualizações, orientando as equipes dos municípios como realizar essa transição com o viés voltado para aos recursos federais que os municípios recebem. Os senhores, melhor do que eu, sabem da responsabilidade que também tem perante a Controladoria Geral da União, perante os órgãos federais, na prestação de contas dos recursos que os municípios recebem do governo federal. Portanto, diante de todas essas orientações, em suma, o que o Ministério Público, o que o Tribunal de Contas orienta inicialmente aos senhores, é que seja efetivamente formada uma comissão de transição, para que os senhores, como bem diz o prefeito Marcelo Beltrão, desarmem os palanques,
É bem verdade que, muitas vezes, o resultado pode não ser o que os senhores queriam, mas pode ser, inclusive, que ainda esteja sendo questionado judicialmente, e isso faz parte do nosso jogo democrático, mas essa transição tem que acontecer. E é preciso que, apesar de tudo, os palanques sejam desarmados e, através dessa comissão de transição, formada por servidores indicados pelos senhores prefeitos, pela atual gestão, e formada por pessoas indicadas pelo candidato eleito, essa equipe possa tomar pé da situação do município, de maneira que os problemas sejam evitados. Não só para proporcionar ao prefeito que vai assumir em 1º de janeiro, mas também para preservar os senhores sobre eventuais desvios, danos ao patrimônio, extravios de documentos que podem vir a prejudicar vocês mesmos futuramente. Como bem disse o presidente do Tribunal de Contas, os senhores ainda terão responsabilidades a responder durante alguns anos. Não pensem que estarão livres dessa prefeitura agora. Só como informação, a ação de improbidade administrativa prescreve em 5 anos. Então, após o encerramento do mandato, eventuais atos irregulares que possam ter sido praticados, ainda num prazo de 5 anos, pode haver uma ação. A mesma forma, em relação às contas do TCE, a apreciação das contas pelo TCE, pelo TCU, os senhores ainda terão muito tempo para se relacionar com a prefeitura nesse aspecto. Os atos que foram praticados ainda serão avaliados e apreciados. Então, essa comissão de transição, ela mais do que nunca é importante para os senhores, para a atual gestão, para evitar problemas, para ter certeza que o seu eventual adversário político não venha querer prejudicá-los, para que os senhores tenham certeza que os documentos relativos à sua gestão sejam efetivamente, realmente aqueles que os senhores estejam deixando, que não haja extravios também dolosos visando prejudicá-los, porque não podemos pensar só na intenção ou na má intenção de quem está saindo. Pode também haver, e os senhores sabem que existe, infelizmente, na política, quem queira derrubar o seu adversário através de atos mal intencionados, e eu acho que os senhores devem se prevenir. Não tenho dúvidas, e é essa uma informação que eu faço com a experiência que tenho de promotor de justiça. Tentem se preservar, procurem apresentar as contas, copiar tudo que os senhores têm, entregar antes aos órgãos de transição para evitar problemas. E permitindo que essa comissão tenha acesso aos dados. Os senhores sabem que hoje vige o princípio da transparência. Não há como esconder documentos. Os documentos públicos são públicos, os dados são públicos, não pertencem aos gestores. Exceção feita apenas a documentos declarados sigilosos, através de um devido decreto, que tenha que haver uma regulamentação para documentos extremamente sigilosos, mas todos os demais documentos contábeis, financeiros, administrativos, eles são públicos. A lei de acesso à informação é bem clara quanto a isso. Se os senhores tentarem restringir o acesso de qualquer documento, qualquer cidadão pode pedir esse documento em juízo e obtê-los. E quanto mais um postulante, um futuro gestor do município. Então, a formação da comissão, com amplo acesso a dados e documentos, é a primeira e mais importante recomendação que deixamos aos senhores. Ainda assim, havendo dificuldades, havendo problemas na formação dessa equipe, havendo problemas para o diálogo com o futuro gestor, a AMA já está se colocando à disposição para a intermediação desse diálogo, assim como o Ministério Público. Como disse aos senhores, os promotores de justiça estão todos orientados também a procurá-los e a procurar os candidatos eleitos. E
também estará disponível para também intermediar um eventual diálogo que se faça necessário, na remota hipótese de que não seja possível uma interlocução entre o que sai e o que entra. Essa é a nossa proposta de atuação preventiva. Então, a formação da comissão, e essa comissão, seguindo os ditames previstos na resolução do Tribunal de Contas, que está balizando todo esse trabalho e que será apresentada, será disponibilizada aos senhores no site da AMA, mas também no do Tribunal de Contas, essa linha mestra irá proporcionar um relatório que será entregue ao futuro gestor, mas também irá dar aos senhores essa garantia de que, olha, passei o bastão, estão aqui as minhas contas, meus documentos, meus atos de gestão estão devidamente entregues e perante os órgãos de controle os senhores estarão demonstrando estarão dando aos órgãos de controle uma grande demonstração de lisura nos seus atos e a certeza da avaliação, da melhor avaliação, será feita através da apresentação de um relatório realizado por uma comissão de transição. Porém, essa é a nossa atuação preventiva. Mas também quero dizer aos senhores que, na remota hipótese de casos em que não seja realizada essa transição da forma como pretendemos, e na remota hipótese da ocorrência de episódios como já aconteceram no passado, de acordo com os exemplos que eu já antes narrei, os promotores de justiça e também os órgãos de controle, mas eu falo em especial ao Ministério Público, que represento, nós também estamos preparados para tomar as providências necessárias. Essa proposta, essa campanha Transição Legal, também visa preservar o cidadão. Nós, Ministério Público, temos esse dever de representar a sociedade. E é inadmissível que, ainda hoje, com mais de quase 25 anos de Constituição Federal, no pleno século XXI, ainda exista gestor, prefeito, que ache que a prefeitura é sua. A prefeitura não pertence a ninguém. A prefeitura pertence ao povo. Os senhores são eleitos pelo povo como seus representantes para administrar um município. Porém, o poder emana do povo, e a ele é quem deve ser prestada satisfação. Se a população de um município estiver sendo prejudicada, haverá, sem dúvida, a atuação do Ministério Público com apuração rápida, principalmente quando houver a interrupção de um serviço essencial, para que isso seja sanado. E aí as ações judiciais serão interpostas, como disse, nós já estamos com um kit disponibilizado aos promotores para a atuação o mais rápido possível, no sentido de se evitar problemas. E essa providência, como eu disse, será rápida. Nós não queremos ver problemas de suspensão de coleta de lixo, de fornecimento de medicamentos, de interrupção de aulas, enfim, atos que realmente venham a perturbar o bom andamento da sociedade, e município que os senhores conduziram durante esses 4 anos, como já foi dito, com dificuldades financeiras, não será agora, no apagar das luzes de uma gestão, que os senhores irão querer ter problemas com a justiça. Nós elencamos nessa recomendação do Ministério Público, e que os promotores estão, a partir da semana passada, buscando todos os prefeitos para entregarem pessoalmente aos gestores essa nossa recomendação, mas que também estará disponível, já deve estar disponível no site da AMA, uma recomendação dirigida aos senhores. E ela contém, basicamente,
10 mandamentos. Eu estou chamando assim, são 10 mandamentos para os senhores prefeitos que estão deixando o mandato. O primeiro deles, eu já disse, é a formação dessa comissão de transição. E a nossa intenção é que ela seja feita até o dia 15 de novembro, dando como um prazo mínimo de trabalho até o dia 45 dias para conclusão, para análise de dados. Nós achamos que isso é o mínimo possível. Para a formação da comissão, a AMA, como já bem disse o presidente, ela está disponibilizando minutas de projetos de lei que eu reputo muito interessantes. Se cada município, e os senhores podem deixar esse legado muito importante, que é uma lei municipal regulamentando essa transição em cada município, de maneira que, independentemente da recomendação do Tribunal de Contas, da recomendação do Ministério Público, cada município já disponha de uma legislação municipal determinando não só ao gestor de hoje, mas o do futuro, que essa transição seja realizada. E essa formação da comissão, portanto, seria o primeiro mandamento que nós estamos apresentando aos senhores. O segundo também já foi dito, que é a garantia de acesso dessa comissão aos dados e documentos disponíveis. O terceiro mandamento, o Tribunal de Contas é quem, com certeza, vai ficar bem de olho nesse, que é o cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os senhores sabem, melhor do que eu, as despesas dos 2 últimos quadrimestres têm que ser honradas nesse exercício ou que sejam deixados recursos para honrá-los no exercício que vem. Isso, não ocorrendo, acarretará na infringência da Lei de Responsabilidade Fiscal com severas consequências. Quarto mandamento, a preservação e guarda dos documentos e dados. E que esses documentos e dados não sejam entregues ou deixados com os escritórios de contabilidade que os senhores contratam. Os escritórios são empresas privadas, não são o serviço público, eles estão apenas prestando um serviço. É importante que os senhores deixem esses documentos e dados sob a responsabilidade de servidores públicos estáveis, para que no ano que vem eles continuem responsáveis por esses documentos. Eu já vi casos de deixar-se que servidores comissionados tomassem conta desse arquivo, desses documentos. Fim da gestão, o servidor comissionado claramente exonerado e esses dados acabam se perdendo. Quem vai ser prejudicado? O gestor que sai. Os documentos não existem, perdem, são apagados e a responsabilidade recai no gestor que sai. Quinto mandamento, não façam doações de bens públicos. Nesses 2 meses que faltam, é proibida doações de bens públicos. Isso acontecendo também acarretará em problemas para os senhores. O sexto, já disse, é a garantia dos serviços essenciais. Eu sei que os senhores têm que fechar as contas, estão com o cinto apertado, o país está em crise, mas os serviços essenciais não podem ser interrompidos. Os senhores têm que efetuar cortes, mas os façam na coisa certa. Cortem as gorduras, não cortem os serviços essenciais, porque isso acarretarão em problemas. A população vai reclamar, vai procurar o Ministério Público, vai procurar os órgãos de controle e, como eu disse, nós estamos preparados para agir. E a atuação e a intervenção nessas situações sempre é traumática. Acabam havendo soluções que não são convenientes para uma devida transição. Então, é melhor que os senhores planejem bem aonde irão fazer os cortes necessários para o cumprimento de sua responsabilidade. Indo mais além, na medida do possível, cumpram o artigo 42, façam seus pagamentos em dia. Prestem contas, é o 8º mandamento. Aquelas responsabilidades que ainda são cabíveis até 31 de dezembro em relação à prestação de contas, elas não podem ser ignoradas, sob pena de os senhores terem
problemas com o TCU, com o TCE, com a CGU, inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde, isso irá bater a porta dos senhores. Nono mandamento, para a gente ir adiante, já encerrando. Uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, a resolução número 6 de 2013, regra que é proibido o saque de dinheiro em espécie na boca do caixa. Os pagamentos dos municípios, das despesas dos municípios, elas têm que ser efetivadas através de cheque nominal, transferências bancárias, ordens bancárias. Aquela prática ainda existente, de forma errônea, de forma irresponsável, de fazer um cheque nominal em nome da prefeitura, fazer um saque de 99 mil e, a partir daí, efetuar os pagamentos, ela é uma prática errada, viola a Lei 4.320 e viola a resolução do Tribunal de Contas do Estado. E isso, para nós, é um indício muito grande da prática de irregularidades que eu tenho certeza que os senhores não têm intenção de praticar. E, para finalizar, em termos desses 10 mandamentos, está havendo atraso salário, está havendo dificuldades, prefeitos, não realizem festas. É incompatível. O senhor está com a mensalidade da escola do seu filho, a feira atrasada, querer fazer festa de aniversário em casa. Então, deixem as festas só se estiverem com as finanças saneadas. Caso os senhores queiram fazer festividade, precisa ter orçamento, precisa ter lastro financeiro. E eu imagino que os senhores não estejam com essa folga orçamentária ou financeira que lhes permitam a realização de festejos significativos nesse final de ano. Diante de um quadro desse, seria até bastante incoerente os senhores estarem fazendo festividades nesse momento. Isso, para a gente, já chegando ao final da minha fala, vai, sem dúvida nenhuma, evitar problemas, primeiro, e é essa a nossa preocupação inicial, para o cidadão, para o morador da cidade que os senhores hoje administram. São eles os maiores usuários dos serviços públicos. E a atuação dos senhores, ela reflete significativamente nos direitos desses cidadãos. Segundo, evitem problemas com a justiça. Aqueles prefeitos que aqui estão, aqueles servidores que conseguiram passar esses 4 anos sem que o Ministério Público os incomodassem, parabéns. Mas não queiram tê-los ao seu encalço no ano que vem ou nos anos vindouros. Evitem esses problemas e cabe aos senhores tomar essas providências. Estamos aqui os alertando, os prevenindo, para que não sofram futuramente com problemas com a justiça. Esse apoio que a AMA está dando aqui é fundamental, é uma demonstração, e a AMA representa os senhores, e se o prefeito Marcelo está trazendo aqui esse evento, eu tenho certeza que isso representa o sentimento médio dos prefeitos de Alagoas, que a média dos prefeitos são de bons prefeitos que Alagoas tem, que mais não fizeram pelas dificuldades financeiras que o país atravessa, e é com os senhores, os bons prefeitos, que nós estamos contando. Ressalto mais uma vez essa grande iniciativa da AMA, tem realmente conosco uma grande parceria, a AMA aqui, e a concretização desse evento, sem dúvida alguma, é o fechamento de uma grande gestão que o presidente Marcelo Beltrão fez, mas eu quero deixar mais uma vez o nosso compromisso, meu como Ministério Público, como representante do Ministério Público, mas tenho certeza que dos demais órgãos que aqui se encontram, que estamos ao lado dos senhores para intermediar qualquer problema que venha a acontecer. Para encerrar, eu disse no início que nós tivemos, num evento anterior, e hoje o presidente Marcelo Beltrão confirmou e realizou o compromisso que tinha firmado conosco naquela ocasião, mas, presidente Marcelo, eu quero lançar um novo desafio para o senhor.
e vi que o senhor não tem receio de desafios e a sua liderança, eu tenho certeza que será capaz de abraçá-la. Temos já exemplos, e conversava até com o doutor Gustavo, dessa boa iniciativa, mas eu sei que só a AMA pode desencadear junto conosco, não só pela grande liderança que o senhor exerce, mas com o seu papel importantíssimo político hoje no Estado. E o nosso desafio, presidente, é para que façamos da transição não uma iniciativa do município A ou B ou dos órgãos de controle, mas que tenhamos uma lei estadual que regule definitivamente essa questão da transição dentro dos parâmetros constitucionais, dentro desses parâmetros que os órgãos de controle estão lhe apresentando. Então, o nosso desafio, presidente, é para que AMA e Foco nós apresentemos à Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar regulando a transição, não só no governo do Estado, que já o fez anteriormente, mas em todos os municípios alagoanos, prefeito. Independente da iniciativa das leis municipais, mas que tenho certeza que os senhores abraçarão, mas que façamos disso uma regra para todo o Estado de Alagoas. Tenho certeza que isso, presidente, irá deixar um marco importantíssimo na sua gestão e um legado muito importante para que, efetivamente, tenhamos um Estado melhor, que eu tenho certeza que é o que todos aqui presentes desejam. Bom dia a todos. Após as palavras do doutor Otávio e do doutor Zé Carlos, eu fiquei numa pequena dúvida e gostaria que fosse esclarecido, que talvez até alguns outros colegas prefeitos estejam passando por essa situação. Aprovamos, em agosto, agora de 2016, conforme a orientação que tivemos também na reunião aqui, através dos senhores, a comissão composta de 6 pessoas, 3 membros da gestão atual e 3 membros da próxima gestão, do candidato eleito a prefeito. E com uma obrigatoriedade de termos um entendimento dentro no prazo de até o dia 31 de dezembro. Porém, ficou debatido aqui que pode ser até o dia 30 de janeiro. Quer dizer, além de 45 dias e para 60 dias. E a nossa lei já foi aprovada pela Câmara de Vereadores. E se há a possibilidade de nós desmancharmos e fazermos uma outra lei, levarmos para a Câmara e aprovar essa lei para dar sustentabilidade dentro dessa outra orientação. E uma outra situação, que a comissão será composta dos 3 membros efetivos do município, conforme também tivemos uma orientação na última reunião, que não deveriam ser pessoas contratadas que recebessem para compor esta comissão. E assim nós fizemos. Colocamos dentro da lei que só compor a comissão do município pessoas que sejam efetivas. Esta é são as nossas preocupações. Nós temos também o prazo de, no máximo, colocamos um prazo de 3 dias para apresentarmos toda a documentação solicitada por membros da comissão, evidentemente, por membros da comissão que irá assumir o mandato futuro. Nós colocamos 3 dias para apresentarmos isto. Eu fiquei nessa dúvida e gostaria também de receber esta orientação, se esta lei que nós aprovamos está efetivamente dentro da normalidade ou será obrigada a tirarmos e mandarmos aprovar uma outra lei, dizendo que as pessoas terão que ser subsidiadas, as pessoas terão que ser não também efetivas e que o prazo será de até 60 dias, ao invés de 45 dias. Obrigado. Bem, prefeito, veja só,
Diante do seu questionamento, é óbvio que o município ele tem autonomia administrativa e legal para disciplinar essa questão. O Ministério Público fez essa recomendação, estabelecendo alguns prazos que nós entendemos razoáveis para a realização desse serviço. A AMA, por sua vez, atendendo até aquele pleito que nós formulamos na reunião anterior, estabeleceu uma minuta como um parâmetro de acordo com os entendimentos da própria AMA, e, inclusive com relação a prazos. Essa é uma orientação que a AMA está dando, que poderia ser admitida ou não pelos gestores municipais. Se essa opção feita pelo município de Viçosa, ela se pauta para o encerramento dos trabalhos da comissão de transição no dia 31 de dezembro, eu não vejo ilegalidade nisso. Não é? Eu vejo como estaria dentro dos parâmetros, mas não vejo como ilegalidade. É uma sugestão que a AMA apresenta diante das obrigações que se perduram durante o mês de janeiro, referente a algumas prestações de contas que se realizam ainda no primeiro mês do ano. Então, foi esse o enfoque dado por essa minuta apresentada pela AMA, em termos de recomendação do Ministério Público. Então, não há necessidade para que haja modificação da lei, a menos que haja essa compreensão e entendimento entre o Executivo e o Legislativo Municipal. É possível, mas não estaria, assim, obrigado a fazê-lo. É o que eu entendo. Em relação aos seus questionamentos, também, como já conversamos, quanto à remuneração dos integrantes da comissão, o Ministério Público recomendou que eles não sejam remunerados, mas dentro do entendimento de que não tem uma lei municipal regulando essa matéria. Se o município, como eu disse, diante da sua autonomia, do seu regulamento estabelecido, entender que é importante, é necessário, conforme a AMA está orientando, que haja remuneração, então é possível, mas também tem que ter a previsão legal e a dotação orçamentária que vá cobrir essa despesa. Claro que, para a aprovação dessa lei, criando essa despesa, os senhores terão que demonstrar que tem dotação orçamentária. Então, a recomendação foi naquele sentido de que os municípios não dispõem de lei, então, portanto, não pode remunerar os seus integrantes nessa vertente. Havendo a lei, havendo a aprovação, nada obsta que haja remuneração. Eu acho relevante, até eu acho que estimula os participantes dessa comissão a apresentarem um trabalho mais consistente, mais produtivo para o gestor que está entrando e também para o gestor que está saindo.